Olá, saudações cristãs a todos. Eu me chamo Marcos Lopes e no dia de hoje vamos estar fazendo uma análise do vídeo que se encontra pela internet chamado Três Perguntas Complicadas para os Calvinistas, de autoria do pastor Elias Soares, que é um pastor da Assembleia de Deus Ministério Ipiranga. Bem, gostaria de ler inicialmente um versículo das Escrituras Sagradas da Bíblia, que se encontra em Mateus, o Evangelho conforme escreveu São Mateus, capítulo 26, versículo 24 e versículo 25, que diz o seguinte: Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem, por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para este homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o trairia, disse: Porventura sou eu, Rabi? E Jesus disse: Tu o disseste. Bem, nós vemos aqui então uma exposição de Jesus se referindo a Judas Iscariotes, que seria melhor ele não ter nascido do que ter nascido e ter que trair o Filho do Homem através das suas atitudes malignas. Bem, primeiramente gostaria de dizer que ao fazer este vídeo eu não tenho nada contra a pessoa do pastor Elias Soares, e sim contra os seus argumentos. Ou seja, no campo intelectual, né, no campo de interpretação bíblica, é que nós estamos analisando o seu vídeo, as três perguntas complicadas para os calvinistas. Bem, na mente do pastor Elias Soares, ele pensa que talvez essas perguntas sejam realmente complicadas para um cristão monergista, para um cristão que também segue a linha da teologia reformada. Bem, eu sou obrigado, né, a desconstruir o pensamento do pastor Elias Soares, que está desfocado da interpretação correta sobre este assunto na Bíblia, né? E tem a obrigação de colocar o pensamento concreto e bíblico sobre o assunto. As perguntas que tanto o pastor Elias, ele assim como outros opositores da fé reformada fazem, os desqualificam como apologistas, o que na verdade eles estão tentando fazer manipular o texto, infelizmente. Como eu disse, eu não tenho nada contra o pastor Elias. Eu gosto de frisar isso porque as pessoas acham que essas coisas são ataques pessoais a um determinado pastor, a uma pessoa, mas não. Ele fez três perguntas pela rede mundial de computadores, que devem ser, logicamente, respondidas. O meu objetivo, logicamente, nos meus canais, é apresentar a verdadeira interpretação bíblica sobre os mais variados assuntos que existem. Não estou dizendo com isso que sou inerrante, ok? Não estou dizendo com isso que eu não possa vir a errar na interpretação das Escrituras. Mas o meu objetivo é realmente mostrar e apresentar o que a Bíblia diz sobre os diversos assuntos que ela ensina. Bem, eu não tenho nada pessoal contra o pastor Elias Soares, até porque se eu tivesse alguma coisa contra ele, Deus não aprovaria o meu ministério. E outra prova, né, que eu tenho, que eu posso ter como prova de que eu não tenho nada contra ele, é porque eu tenho aqui no meu canal refutações, análises a outras pessoas. Tenho no meu canal exposições argumentativas sobre o que fala o pastor Temi Lima, tem argumentações sobre um livro do CACP, tem argumentações sobre o Harry Alves, do Evangelho Underground, tem vídeos que falam sobre esses assuntos, tá? As perguntas que são apresentadas, ou mesmo até erros interpretativos, eu analiso biblicamente, né? São variados opositores intelectuais à fé reformada, e chamando ela de teologia luciferiana, diabólica e coisas desse gênero. Bem, não existem muitas pessoas, parece, que estão aí querendo responder essas perguntas, mas
eu me propus a responder essas perguntas que são feitas pela internet aos monergistas, como um trabalho da parte de Deus, ok? Bem, o pastor Elias Soares e outras pessoas como o Harry Alves, por exemplo, eles precisam entender que os textos bíblicos estão dizendo, o que o texto está dizendo para mim, né? E para que a gente possa entender o texto, aí sim, entendendo o texto, a gente faz perguntas que são praticamente coerentes, pois, infelizmente, as perguntas que eles andam fazendo, né, são perguntas incabíveis sobre o texto que é exposto, ok? A impressão que fica é que eles acreditam que não haverá respostas para as invencionices que eles fazem, né, e deixam de fazer um exame minucioso, pelo que parece, no texto bíblico, né, e estão, parece que, propostos somente a fazer pegadinhas, né, que tentam assim, fechar, né, os cristãos monergistas ou insinuar que é uma heresia mortal, né, o evangelho monergístico. Bem, queria dizer primeiramente, lendo um texto bíblico para poder analisar essa primeira pergunta que é feita no vídeo do pastor Elias, vamos nos reportar ao texto bíblico de Mateus, capítulo 19, versículo 27, 19, versículo 27, 28 e 29. Vamos ler aqui. Mateus, capítulo 19, versículo 27, 28 e 29. No versículo 27, está escrito o seguinte: Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo para te seguirmos. Que receberemos? O versículo 28 é o versículo que o pastor Elias Soares se prende. E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Bem, o pastor Elias, ele se prende especificamente no versículo 28, onde eu vou ler novamente. E Jesus disse: Em verdade vos digo, vós que me seguistes, quanto na regeneração o Filho do Homem se assentar ao trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tribos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, como eu dizia, o pastor Elias, ele se fundamenta no versículo 28, dizendo que Judas estava aqui, fazia parte dos 11 apóstolos, Judas sendo o 12º. Então, foi feito promessas de que eles julgariam as 12 tribos de Israel, se sentariam sobre tronos, ok? E, logicamente, Judas está aqui, Jesus está se referindo a todos os apóstolos. Sendo assim, Judas Iscariotes também faz parte dessas promessas. Mas, veja bem, ele não tomou o cuidado de fazer aquele trabalho hermenêutico que eu já falei em outros vídeos. Em outros vídeos, eu já disse que o pastor Elias não tomou a devida atenção concernente a regras da hermenêutica. Nós temos que ter o cuidado de ver o texto e também ver como deve ser interpretado o texto. Nós temos que ter uma boa leitura, uma leitura bem feita, porque se a leitura ela for apenas superficial, né? Ela vai nos caminhar para heresias, vai nos caminhar para interpretações errôneas. E é isso que está acontecendo aqui nesse texto, infelizmente. A leitura do pastor Elias Soares teria que ser mais detalhada, mais precisa. Infelizmente, ele não se deu a esse trabalho. Nós vemos aqui no verso 28 que nós aprendemos o que é reino, nós devemos ver que aqui Jesus está falando que realmente vão se assentar sobre tronos aqueles discípulos que o seguem, né? Mas nós devemos reportar ao contexto imediato e aos contextos remotos para podermos interpretar a Bíblia.
O contexto de fato, senhores e senhoras, é sempre soberano. E se o contexto não confirmar o que o texto diz, eu não devo confiar nele. O contexto de fato é rei. Ele manda, ele domina. E no verso 28 nós vemos uma resposta de Jesus a uma pergunta de Pedro. E Jesus pergunta assim: vós, os que me seguistes. Mas o pastor Elias tem essa ideia de que Judas estava no meio dos 12, então ele está relacionado nessa fala de Jesus. Vós que me seguistes. E aqui já podemos ter uma análise e ver que Jesus não estava contando com Judas Iscariotes. Ok? Vós que me seguistes, este é o pensamento do pastor Elias. Mas se fosse a verdade do texto bíblico, que realmente Judas Iscariotes estava também pronto nessas promessas, né, nós teríamos então que ver nos textos paralelos para ver se realmente eu tenho aqui a verdadeira interpretação da palavra de Deus. Porque, veja bem, nós temos que ver no contexto da passagem e nos contextos remotos, qual é a verdade, a profundidade da verdade, e nós precisamos ver. Infelizmente, o pastor Elias Soares não se deu a esse luxo de procurar nos textos adjacentes para fazer, assim, uma boa hermenêutica. Em Mateus capítulo 16, no mesmo livro, no capítulo 16, versículo 24, nós vemos o seguinte: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Não é isso? Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus Cristo. Bem, olhando esse texto, nós devemos perguntar o seguinte: devemos olhar para o texto e falar assim: Judas, de fato, ele seguiu a Jesus Cristo? Desde o começo até o fim? Tudo indica que não, pelas suas atitudes. Não é? Nós temos que observar que as atitudes de Judas, elas não condizem com o seguidor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? É isso que transparece na história de Judas. Quando nós começamos a observar a vida de Judas, nós vemos que ele não foi um seguidor leal de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando a Bíblia está falando aqui de tomar a cruz, Judas, ele não tomou a cruz, né? Ele não aceitou o seu sofrimento, né? Judas, ele não faz isso, porque quando Judas vê o que ele cometeu na sua vida, os horrores da sua vida, o que ele fez? Ele se matou. Então ele não tomou a sua cruz. Ok? Mateus capítulo 19, versículo 28, nós não lemos lá escrito: vós que me seguistes. Vós que me seguistes. Judas Iscariotes estava, por acaso, em algum momento seguindo Jesus? Não. Ele não estava. É como muitos crentes dentro de igrejas. Estão em igrejas, até são obreiros, são pastores, estão lá, mas Deus é que conhece o coração deles. Muitos não estão seguindo o Senhor Jesus Cristo. Vós que me seguistes, diz o texto de Mateus capítulo 19, versículo 28. Né? Não são aqueles que seguiram Jesus até o fim? Não é isso que transparece o texto? Sim, é isso que... Se alguém quiser vir após a mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Então, veja bem, se nós entendemos pela Bíblia que Judas nunca seguiu a Jesus, e sim,
Pedro seguiu o Senhor Jesus, nós vamos ter uma interpretação correta. Né? Nós vemos o fracasso de Pedro também em certo momento, assim como o fracasso de Judas aconteceu em dado momento. Mas Pedro, ele é restaurado. Né? Então, ele é um verdadeiro seguidor de Cristo. Ele toma a sua cruz, Pedro. Né? Ele foi ali um pregador ungido pelo Senhor e faz 2 epístolas. Ele sim seguiu o Senhor Jesus. Então, quando ouvimos Jesus se referir aos seus seguidores, ele está se referindo aos seguidores verdadeiros. O seguidor que nega-se a si mesmo, que não olha para a sua própria vida. É por isso que quando nós vemos aqui em Mateus capítulo 16, verso 16, Pedro diz o seguinte, respondendo disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem o revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Tá? Então nós vemos aqui que Pedro realmente, ele era um verdadeiro seguidor de Jesus. Mas o pastor Elias não atenta para os contextos remotos. E o contexto tanto imediato do texto, tá? Como os remotos, reporta e vemos a claridade do texto. O contexto, ele fala mais alto. Vemos claramente quando Jesus, em Mateus 19, versículo 28, diz, vós que me seguistes, Judas não o seguiu verdadeiramente. Ele era um ladrão, ele enfiava a mão na bolsa, ele era um falso, era um traidor. Jamais essa pessoa foi um seguidor autêntico. Jamais Jesus se referiu a ele como um seguidor autêntico. Quando o pastor Elias faz as suas citações do texto, ele não observa as situações dos contextos para que o texto possa ter sentido. Então ele começa a falar qualquer coisa, mas não é assim que se interpreta o texto sagrado. Parece que ele tem um desejo de fazer essas pegadinhas, de fazer tentativas, de desmoralizar o cristão de pensamento reformado ou de pensamento calvinista, como ele costuma fazer em outros vídeos, mas a própria palavra de Deus vai nos dando as diretrizes corretas e fazendo com que o texto tenha a sua clareza. A referência que Jesus faz sobre os seus seguidores não inclui Judas pelas suas atitudes. Olha, veja bem, eu vou fazer agora o que o pastor Elias deveria ter feito, mas ele não fez. Né? Porque, infelizmente, ele fez uma desonestidade doutrinária. Não é possível que o pastor Elias, do porte, do calibre que ele é, né, que faz livros muito bem feitos, né, ele agir dessa forma concernente a Judas Iscariotes. Ele deveria ter trabalhado o contexto para fundamentar o seu ensino sobre este assunto, mas ele não fez isso. Ao contrário, ele tentou desmoralizar quem não pensa como ele e acabou se dando mal. A partir do momento que ele lança essas perguntas pela internet, acaba encontrando sempre alguém que também ama as Escrituras e lê um pouco. Né? Vamos abrir a Bíblia em João 6, versículo 70. Vamos ver o que diz as Escrituras no Evangelho de João, capítulo 6. Vamos ver lá o que está escrito em João 6, versículo 70. Vamos ver o que está escrito no 70 e no 71. O Evangelho, conforme escreveu São João, capítulo 6, versículo 70 e 71. Diz assim, respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Vamos ver o que o texto está dizendo? O texto está dizendo, Jesus disse que um de vocês que estão comigo é um diabo. Ele falava, o contexto, né, imediato ali já nos mostra que falava de Judas Iscariotes.
O pastor Elias, ele está tentando defender que Jesus prometeu a Judas um trono e também condições de julgar as 12 tribos de Israel. Como poderia Jesus conceder um trono a Judas Iscariotes, certo? E depois julgar as 12 tribos de Israel, quando ele próprio, o Senhor Jesus, diz que Judas iria traí-lo e Jesus o chama de um diabo? Dá para a gente observar, certo? Que fica desconexo a situação do pastor Elias em querer defender algo assim. Ou seja, a gente vai ver aqui que não tem condições de defender isso. Se Judas Iscariotes, ele é um diabo, não o diabo, um diabo, ou seja, um tipo de opositor, um tipo de malfeitor, que é comparado ao diabo, certo? Como uma pessoa que é descrito assim pelo Salvador, ele vai dar um trono na glória eterna, em a condição de julgar as 12 tribos de Israel. Pense comigo isso daí. Pensa comigo. É só ler a Bíblia. Tá? Eu não estou querendo aqui desmerecer a pessoa do pastor Elias Soares, mas fica muito deficiente esta exegese sem querer provar algo desse tipo. Uma defesa dessas não tem fundamentação nenhuma, pois os textos vão depor totalmente contra o pensamento de Judas receber de Jesus um trono e um privilégio de julgar as 12 tribos de Israel. Isso não tem sentido, é um desvaneio total. Essa interpretação é da cabeça do pastor Elias Soares. Eu digo novamente que não é para desmerecer a pessoa dele, mas não faz sentido nenhum esta interpretação bíblica. João 17, versículo 12. O que está escrito na sua Bíblia? Meu irmãozinho, não vai por mim não, pela minha cabeça. Abre sua Bíblia. João 17, versículo 12. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse, disse o Senhor Jesus Cristo. Olha, o que o Senhor me deu, perseverança dos santos aqui, perceba. O que o Senhor me deu, Deus, nenhum deles se perdeu. Tá? Com exceção do filho da perdição. Não é possível que o pastor Elias não conheça esse texto. Isso é um cumprimento do Antigo Testamento, não é isso? Não é um cumprimento? Agora, como Jesus prometeria a Judas Iscariotes um trono e um privilégio de julgar as 12 tribos para uma pessoa que ele diz ser o filho da perdição? Me responda isso daí. Existe alguém na internet que possa responder isso? É como se Judas, né, ele tivesse que cumprir as Escrituras. Né? Ele não cumpriu as Escrituras. Agora, como ele pode ser salvo e se ele é um filho da perdição? Agora observe como um filho da perdição estará nos céus, junto com os eleitos, julgando as tribos de Israel, se ele é um filho da perdição. É querer, queridos irmãos, defender o indefensável. Não faz o menor sentido essa coisa. Essa interpretação está na cabeça, na conta do pastor Elias. Certo? Eu dou um conselho para ele. Que ele tenha cuidado com essas interpretações e prestar atenção no texto e no contexto para não falar essas coisas, tá? Porque ele está se envolvendo num perigo muito grande. Porque isso é algo seríssimo. É você querer negar o monergismo em todas as instâncias e você entrar por caminhos perigosos. Negar, e o caminho perigoso é negar as Escrituras. Atos, capítulo 1. Vamos ver o que está escrito em Atos, capítulo 1,
versículo 24 e 25. Convido você a abrir a sua Bíblia, Atos capítulo 1, versículo 24 e 25. E orando disseram, Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual desses dois tem escolhido, para que tome parte nesse ministério apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Então nós temos aqui uma passagem em Atos, capítulo 1, versículo 24 e 25. Eu não vou entrar em questão aqui se foi certo ou não, jogarem sortes para ali escolherem, através desse sistema, Matias. Tá? Não está em questão isso aqui. Está em questão a pergunta que foi feita pelo pastor Elias. Tá? Ou seja, os apóstolos decidiram orar, né, para serem 12 apóstolos. E nós vemos ali a questão seguinte: se Judas ele vai julgar a Israel, e se ele vai se assentar sobre um trono, como é que o texto aqui, Lucas, ele diz que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar? Qual foi o lugar designado para Judas Iscariotes? O inferno. É evidente. O texto é claro, irrefutável. Judas se desviou e foi para o seu devido lugar. Vimos então em João 6, versículos 70 e 71, assim como João 17 e 20, e agora em Atos, ele indo para o inferno. E não dá para discutir isso. Não dá para discutir isso. É a Bíblia. Bíblia sagrada. A não ser se nós negarmos a Bíblia. Se nós começarmos a entrar pelo caminho dos liberais, teólogos liberais. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Não é isso. Só se nós entrarmos por esse caminho. Agora, vamos conjecturar e pensar juntos. Tem cabimento Judas Iscariotes receber um trono depois de julgar as 12 tribos de Israel? Tem cabimento se ele, a própria palavra está dizendo que ele não foi para o céu? Não fica evidente? Não dá para perceber que Judas não está inserido nesta promessa? Não fica óbvio que aquela fala não se refere a Judas? Somente na cabeça do pastor Elias uma coisa dessa pode estar acontecendo. É claro, é óbvio, é patente, é esclarecedor que aquela fala de Jesus não era para Judas. Então fica provado que aquela primeira pergunta que o pastor Elias faz é uma pergunta absurda, que depõe contra ele, pois defende o que a Bíblia não defende. Só vai servir de vergonha para a pessoa. Não podemos falar o que pensamos sobre o texto, mas o que o texto sagrado está dizendo para a nossa instrução. O que vale é o texto sagrado, meus queridos irmãos. O que vale é a palavra de Deus, a The Bible. O que vale é a Bíblia. Eu quero, neste vídeo, deixar aí 3 conselhos ao pastor Elias Soares. Dizem que conselhos não se dá. Mas eu vou deixar, como um cristão verdadeiro, eu vou deixar para ele 3 conselhos. Ler a Bíblia novamente, por várias vezes, mas observando os textos, sem os óculos da interpretação arminiana, calvinista. Deixe os textos falarem por si próprios, pois é a palavra de Deus. O segundo conselho que eu deixaria ao pastor Elias Soares é deixar praticamente de lado o seu preconceito. Leia de coração aberto obras de teologia reformada, observando se de fato podem ser consideradas as interpretações que se encontram nesses livros. Será que esses homens estavam todos possuídos pelo demônio? Que eles não tinham interpretação correta? Jesus amado. Pense nisso comigo. Olha, se a reforma ela foi um mover de Deus, foi um trabalhar de Deus, será que o próprio Deus ele permitiria novamente que erros terríveis adentrasse na igreja e confundisse mais ainda os crentes que foram libertos de Roma? Pense comigo sobre isso. O terceiro e último conselho que eu deixo ao pastor Elias Soares seria o seguinte: antes de fazer os seus vídeos, se desarme intelectualmente e pergunte-se:
Será que o meu preconceito quanto ao evangelho monergístico fala mais alto do que a razão bíblica? Porque quando o Senhor, pastor Elias, diz que Judas Iscariotes foi salvo, não é possível que pela Bíblia, pelas provas textuais que foram apresentadas aí acima neste vídeo, certo? O Senhor não se dobre perante as Escrituras Sagradas. Pense nisso. Eu odiar algo não pode ser maior do que a razão bíblica. Ok? Queridos, fiquem na paz. Deus abençoe grandemente a vida de vocês e que esse vídeo possa ser útil para aquele que venha querer, pela internet, entender o que a Bíblia diz sobre variados assuntos. Deixe seus likes, seus comentários. Se quiser se inscrever neste canal, seja bem-vindo e até o próximo vídeo. Ele continuará essa série respondendo as perguntas. Tá? As 3 perguntas complicadas para os calvinistas. Fique na paz e até mais.